Vamos falar de raça aqui no Sexta Preta. E raça é um importante debate, é uma importante construção para a gente conseguir estabelecer, para a gente conseguir estruturar vários debates, vários termos, várias discussões que a gente vai fazer aqui todas as sextas-feiras falando sobre temas ligados à questão da população negra, da população preta, da população parda. Raça, a gente tem diversos debates etimológicos ligados à discussão da raça. A gente tem a discussão etimológica, ou seja, a origem da palavra, a gente tem a discussão biológica, a gente tem as discussões sociais ligadas sobre a questão raça. Mas o grande ponto da discussão raça é que ela vem para servir e para ser utilizada para uma classificação, para a ideia de classificar animais, classificar seres humanos, ou seja, para classificar grupos. Lá pelo século XVI, nós estamos falando aí de 1500, a partir disso, se busca, a partir de uma ideia política, uma construção econômica, uma construção de poder, estabelecer um conceito específico para a raça, uma ideia específica para a raça. O próprio iluminismo, que vai ajudar em toda a estruturação filosófica, em toda a estruturação para a gente ter as revoluções liberais que vão levar à Revolução Inglesa, à Revolução Francesa, à Revolução Americana, e chegarmos a essa ideia de Estado moderno que a gente vive hoje, a ideia de Constituição e todas essas construções de estarmos livres do jugo do rei, lembrando de toda a história da estrutura europeia. O próprio iluminismo, ele vai estabelecer uma grande divisão, aquela divisão do civilizado e do bárbaro, o civilizado e o selvagem. O civilizado era o europeu, o selvagem o indígena, que aqui estava, que tinha todos os seus saberes, todo o seu conhecimento, mas não era a civilização, não era o homem civilizado, o homem europeu que estava ali, e sim uma pessoa despreparada. Então eu precisava estabelecer naquela pessoa um diferenciador. E aí começa também a ideia do colonizado e do colonizador. Ou seja, o colonizador é o civilizado, o colonizado, o selvagem. Então esse é um ponto também bastante importante para a gente continuar a compreender e estruturar a ideia da raça. E nessa evolução histórica da ideia da raça, a gente vai ver que essa construção da raça vai funcionar em duas possibilidades, em duas construções, que são, através de características biológicas, estabelecer diferenciações, é indígena, é preto, é branco, ou seja, a questão nariz, boca, olhos, pele, tez, e a questão étnica, a questão cultural, as diferentes culturas, até hoje, né, a gente se vê muitas vezes chocados por diferentes culturas. Hoje a gente fala muito, a gente vê muitas... na China, comem insetos em tais lugares, ou seja, essa diferença étnica, cultural, também é um elemento ensejador de diferenciação, de estabelecer essa construção da raça. Todos aqueles avanços que a gente obteve no século XX, nas questões antropológicas, nas questões biológicas, o genoma, vieram demonstrar que circunstâncias naturais, certo, não podem estabelecer essa ideia de raça. Muitos até dizem, para com essa ideia de raça, para com essa ideia de preto, para com essa ideia de negro, para com essa ideia, porque só existe a raça humana. Fundamentações como o próprio projeto Genoma e todas essas construções deixam claro isso no viés biológico, certo? Há dúvida nenhuma disso. Deste modo, a permanência do conceito de raça, a continuidade do discurso de raça, demonstra que não é uma questão biológica, não é uma questão antropológica, não é uma questão de dominado, dominador, mas é uma questão de um elemento político-social. O conceito de raça é um elemento estrutural da sociedade, da construção social política,
para legitimar desigualdades, para legitimar ofensas aos diferentes, para legitimar a manutenção das pessoas em grupos periféricos, em grupos que não orbitam o poder. Ou seja, falar em raça pressupõe uma pré-divisão estabelecida entre o superior e o inferior, entre aquele que é dominado e o dominador. É por isso que é importante a gente entender nas discussões raciais que quando a gente traz a questão da raça negra, do preto, vem junto o branco. Vem junto esta construção, que não pode ser dissociada, que não pode ser retirada. E esse é um elemento central para a gente construir o conceito raça, que é um conceito social, que é um conceito que estabelece uma questão política, uma questão de poder. Ou seja, o branco existe porque existe o preto. E nessa construção não há uma inversão dessas realidades, e muito menos uma igualdade entre essas realidades. Há sempre uma situação de superioridade. Por isso que se desconstitui um discurso, por exemplo, e isso a gente vai discutir em outros vídeos, da ideia de racismo reverso. Não é possível um racismo de um branco para um preto porque não existe essa superioridade, não existe essa dominação, não existe essa construção social feita para diminuir, para rebaixar, para inferiorizar o branco, certo? Mas essas categorias, branco e preto, é muito importante que vocês entendam que elas realmente, muitos vão dizer, meu Deus, isso não existe, nós somos todos iguais. Claro, essa é a construção que deve ser de todos nós. Mas ela precisa existir como elemento de poder, como elemento social. E não apenas como um discurso nosso, dentro da nossa razão, dentro de casa. Através de atitudes que mostrem esse diferenciar, que mostrem exatamente essa busca. Mas, infelizmente, a gente precisa continuar conversando sobre raça, porque a gente precisa quebrar essa estrutura política e social que coloca um grupo acima e outro grupo abaixo. Um grande abraço, uma ótima sexta preta para vocês e até a próxima. Valeu!